Olá, eu sou Rafael Zanata, coordenador de pesquisas do Data Privacy Brasil, e esse é o primeiro informe Os Dados e o Vírus, um informe que a gente analisa as principais polêmicas e as discussões judiciais, e jurídicas sobre o uso de dados no combate à Covid. A gente detalha nesse primeiro informe 4 fatos marcantes que eu queria explicar rapidamente para vocês. O primeiro é o recuo do governo federal, do Jair Bolsonaro, com relação a parcerias com empresas de telecomunicações para a produção de análises cartográficas, mapas de calor que seriam produzidos a partir de informações obtidas da movimentação das pessoas e dos seus dispositivos celulares. Essa era uma ideia que estava sendo costurada dentro da Anatel com o Ministério da Ciência e Tecnologia, já contava com a aprovação interna e do próprio ministro, mas houve um recuo após pressões do presidente Jair Bolsonaro dizendo que era necessário prudência e respeito ao direito fundamental à privacidade, o direito individual da privacidade. E nessa disputa de narrativas, o Ministério da Ciência e Tecnologia recuou e o governo federal abandonou esse projeto. A gente detalha como isso aconteceu e coloca os links importantes para você acompanhar esse caso. O segundo fato marcante são as ações judiciais em torno do CIMI, o Sistema de Inteligência e Monitoramento do Governo do Estado de São Paulo. Como é sabido publicamente, o João Dória fez uma parceria com empresas de telecomunicações que produzem relatórios e uma base de dados separada para análise de movimentações, produz um índice de isolamento social a partir das informações de estação radiobase e alguns cidadãos em São Paulo estão judicializando essa questão, estão entrando com ações populares ou mandados de segurança pedindo que isso seja eliminado, que o seu próprio chip de celular não conste mais nessa base de dados ou querendo responsabilizar o Estado por uma violação do direito à proteção de dados pessoais. A gente tem acompanhado com muito cuidado essas ações populares e você pode acompanhar no relatório alguns links para algumas decisões importantes que aconteceram nos últimos dias. O terceiro fato marcante, que vale a pena destacar nesse informe, é o posicionamento do Ministério Público Federal sobre o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. No Congresso, discute-se a possibilidade de deixar a LGPD para o ano que vem, em razão dos custos que ela poderia gerar para as empresas e para o setor privado. O IPF se posicionou de uma forma bastante interessante porque disse que, além de ser uma postergação de uma proteção de direitos coletivos, direitos fundamentais, a proteção de dados pessoais e a LGPD é fundamental também para parcerias internacionais no combate a crimes, Ou seja, autoridades de inteligência e de investigação criminal dependem da LGPD para estabelecer relações de cooperação com a Europol e outras unidades de inteligência mundo afora. Então, a MPF se posiciona a favor da entrada em vigor da LGPD em agosto de 2020. Essa discussão ainda continuará no Congresso. O quarto fato relevante é o conjunto surpreendente de ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória que o governo Bolsonaro editou na última sexta-feira, com relação ao repasse de dados de telecomunicações das operadoras para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a produção do PNAD, uma pesquisa contínua por amostragem estatística, que avalia empregabilidade, nível de desemprego e outras informações fundamentais para políticas macroeconômicas. O IBGE é ligado ao Ministério da Economia. Esse foi um pedido do IBGE e do Ministério da Economia, que assinou a MP junto com o Bolsonaro. E no dia seguinte, na sexta-feira, a MP foi editada. Na segunda-feira, no próximo dia útil, já existiam 4 ações diretas de inconstitucionalidade que estão distribuídas com a ministra Rosa Weber, no STF, e que questionam uma violação ao direito constitucional à proteção de dados pessoais, porque não há finalidade específica, porque não há demonstração de necessidade, não há técnicas de minimização de dados e porque há riscos de não fiscalização em caso de outros órgãos da administração pública utilizarem essas informações que são bastante pessoais, são nome, endereço e o número do celular que o IBGE quer ter acesso para poder fazer a pesquisa contínua, o PNAD. Rosa Weber deu 48 horas para o Procurador-Geral da República se manifestar e no informe a gente detalha como é que essa discussão foi parar no Supremo e quais são os próximos passos. Como vocês viram, são muitas polêmicas jurídicas em torno do uso de dados para o combate à Covid. Se você quiser se aprofundar no assunto,
Confira o nosso relatório Privacidade e Pandemia, publicado no dia 15 de abril, disponível no site do projeto Os Dados e o Vírus. Fique com a gente, na semana que vem tem um outro informe sistematizando o que aconteceu no período de uma semana. Até lá!